Agora com análise sobre a morte de Ismail Haniyeh, que é o chefe do grupo terrorista Hamas. A pergunta que fica é o que pode acontecer daqui para frente. Afinal, o Hamas enfrenta uma guerra, com Israel. Quem vai responder é Vladimir Feijó, que é analista internacional, doutor de Direito Internacional e também professor da Uni Arnaldo de Belo Horizonte. Professor, seja muito bem-vindo sempre ao Mundo Record News. Israel já havia prometido que todos os responsáveis do ataque de outubro do ano passado iriam ser eliminados. E a promessa está sendo cumprida, né? É isso, Kelly. Bom dia, obrigado por me receber. Esse evento eu tenho 4 potenciais análises a considerar. 2 que são negativas. Esse era um dos que estava na lista para receber emissão de mandado de prisão da Corte Internacional de Justiça. Pelo Tribunal Penal Internacional. E na mesma linha, a Corte Internacional de Justiça pressiona não só palestinos, membros do Hamas, como Israel, a lidar com esse conflito de uma outra forma. A gente teve ontem e anteontem israelenses invadindo um quartel militar, querendo que militares israelenses fossem soltos pela acusação de crimes de guerra, o que pode reforçar a pressão internacional. Da mesma forma, a morte dele, que era o braço diplomático do Hamas e não o braço militar, pode dificultar as tratativas de negociação. Mas, por outro lado, você me pede uma análise sobre os rumos do conflito, eu imagino que isso pode ser um caminho, sim, para o fim dele. Primeiro, porque Israel, como você bem destacou, Kelly, jurou derrotar a liderança responsável pelo ataque em outubro e, portanto, pode agora pelo menos cantar uma vitória parcial e eventualmente tem essa peça propagandista de imagem perante a população de Israel de que houve vitória e que pode descalonar, mesmo que siga com o combate ao Hamas, pode ser que não em larga escala e passe por uma fase de ataques cirúrgicos, considerando que obteve uma vitória. Uma outra análise possível claro, Kelly. Só queria chamar uma atenção, claro que a gente continuou com a análise, agora há pouco entrou uma imagem do vice-presidente Geraldo Alckmin num encontro ontem muito importante e havia um motivo especial para lideranças políticas do mundo todo estarem também no Irã, né? Isso, era a presidência, a posse do novo presidente do Irã. Então, ele saiu do Catar e foi para lá para participar como representante palestino ou representante do Hamas dentro do Irã. E era nessa linha que eu ia dizer, tendo acontecido no Irã, eu vejo uma análise possível, os próximos eventos vão mostrar. Antes do intervalo, você mostrava também ataques de líderes do Hezbollah. Pode ter sido. O Benjamin Netanyahu voltou dos Estados Unidos essa semana com informação estratégica, provavelmente, e autorização para conduzir esses ataques. E talvez os Estados Unidos e países aliados tenham negociado com o Irã esse tipo de autorização. Acontecer na capital do Irã um assassinato de uma liderança de outro país como uma espécie de concessão. Autorizamos que isso aconteça aqui, vai ser uma imagem ruim para o processo interno do Irã, mas pelo menos em troca pode ser que Israel está concordando em fazer uma reação um quanto mais comedida no Líbano em relação ao Hezbollah, já que o governo do Irã prometeu que responderia junto ao Hezbollah a qualquer ataque que prejudique a população libanesa. Então, essa é uma análise possível, que podemos estar caminhando para um conflito muito mais brando nas próximas etapas, se de fato isso foi negociado. A gente torce pela paz, Feijó, mas o fato é que o Irã já culpou Israel, prometeu vingança, na verdade, uma punição severa. Isso porque é violação do território, mas a fala de punição severa não quer dizer que vai se converter em uma ação imediata. Ela pode ser nesse olho por olho, alguma liderança israelense, algum espião, a expulsão de agentes, coisas nesse sentido. Porque internamente, como eu comentei, por mais que seja péssimo para o regime, porque significa uma violação da sua soberania, pode estar num grande jogo político, é triste falar disso, de negociar a morte de pessoas, mas em troca de evitar um conflito ainda muito maior ou de sanções maiores caso o conflito se escalone. E só para a gente relembrar, todo mundo que acompanha o Mundo Record News, o Irã
é quem financia, né, principalmente esses grupos, né, como o Hamas e o Hezbollah no Líbano. Isso, eles são grupos independentes, mas que coordenam as suas ações e se chamam como o eixo de resistência, que agem coletivamente contra a presença expandida dos Estados Unidos e como eles fazem a leitura de que Israel é, aspas, um porta-avião avançado dos Estados Unidos, né, para conduzir a diplomacia americana, eles também são inimigos de Israel, não reconhecem a sua existência e até reivindicam a eliminação do Estado israelense. Também acho interessante a gente trazer aqui que os filhos do Ismail Haniyeh já tinham sido mortos, né? Mais do que isso, Kelly. Primeiro começou pelos netos dele, 6 netos, depois 2 filhos, uma irmã, ao todo foram 60 parentes. É uma política israelense, eu acredito ser isso uma afronta à liberdade individual, pessoas não devem ser punidas por atos de outros, né? Portanto, crianças não têm qualquer conexão, se outros parentes maiores se envolveram na organização, haveria alguma justificativa nesse sentido, mas vem nessa pressão constante, né, de ver se ele quebra o seu espírito e, de alguma forma, cede às pressões israelenses. Mas agora, né, ele também acabou eliminado. O Hamas fala que esse foi um ataque traiçoeiro, né? A minha pergunta que fica é a seguinte: a gente sabe como o Hamas está sendo acuado lá na faixa de Gaza, porém, muitos diziam que é impossível eliminar totalmente o Hamas, ou seja, que seria uma promessa muito difícil de Israel cumprir, porque o Hamas tem várias ramificações. Agora, como fica, né, com essa perda desse chefe do grupo terrorista? O Hamas vai ter força para continuar resistindo? Kelly, como eu falava, ele é do braço político, ele nunca teve engajamento em decisões militares e, portanto, o que atrasa de imediato são as negociações de paz. Até que o Hamas indique outro intermediário, a gente não tem posição, porque temos que aguardar também para saber as conexões, qual é o trâmite que essa outra pessoa terá. Do lado militar, Israel busca outros alvos, né? Tem conseguido eliminar lideranças do baixo escalão, mas em contrapartida, por ele ser um movimento que se alega movimento de resistência à opressão, todas as violências, as centenas, as dezenas, né, de milhares de mortes acontecidas em Gaza podem até ter atraído novas pessoas para o grupo Hamas e até para alimentar a emergência de outros grupos. Então, mesmo que essa entidade seja eliminada, seja desmantelada, por assim dizer, ela continuaria a existir de uma outra forma. Não podemos esquecer que semana passada a China anunciou um anúncio de unidade palestina entre os dois principais blocos, o Fatah e o Hamas, e nesse fim de semana eles assinaram esse documento prometendo fundir-se em uma nova entidade. Portanto, qualquer tentativa de eliminar o Hamas por completo envolveria também a eliminação dessa futura nova entidade, sem contar o que eu disse, o aparecimento de, em alguns anos, em algum tempo, novas entidades que se digam herdeiras, né? Herdeiras da mensagem ou da luta que o Hamas fazia. Eu acho muito interessante trazer essa análise, né, de como outros fatores podem ter influenciado para esse ataque lá no Irã, professor. Mas, como o senhor disse para a gente, ele é o principal líder político do Hamas, era, né? E não tinha decisões diretas sobre a guerra. Então, por que exatamente essa morte, né, foi importante para Israel, né? Por que ter essa ação, inclusive no Irã, é para mostrar que realmente Israel não vai perdoar quem planejou o ataque de 7 de outubro, é para mostrar a força de Israel? Quais seriam os fatores? As duas principais linhas de análise são essas. A primeira, de que não busca, em boa fé, uma negociação por saída diplomática e a eliminação desses que dialogam para buscar, junto de outros países, caminho pacífico, né?
como algum acordo, algum tratado internacional, não seria o desejo de Israel. Ele já fez outras eliminações também nos meses iniciais do conflito e há muito, buscava uma chance de eliminar esse. A outra leitura é essa, é uma resposta necessária, algo que a sociedade israelense demanda muito grande e como a entidade Hamas é capilarizada, conta com milhares de pessoas, qualquer vitória para a população israelense não é demonstrar matou 10, 15 mil combatentes do Hamas, é eliminar a cabeça, aqueles que aparecem e visualmente discursam contra a existência do Estado de Israel. Pelo menos pode dar alguma sensação de vitória para o povo israelense. Acontecer no Irã, aí já é uma leitura um pouco mais complicada, Por que no Irã e por que não tinha feito antes no Catar ou em outras viagens que ele fez? E professora, e agora é o seguinte, a gente pode prever então que esse conflito na faixa de Gaza deve se intensificar também? Qual seria a ação que Israel deve tomar a partir de agora na faixa de Gaza? Pois é, eu estou no aguardo dos próximos passos. O Benjamin Netanyahu, voltando para Israel, se reuniu com o gabinete, está respondendo aquelas mortes que aconteceram nas colinas ocupadas de Golã, dos drusos, os árabes e israelenses, a maioria não necessariamente cidadão, mas que Israel prometeu uma dura resposta, afinal foram 11 mortos, inclusive crianças. E a nossa atenção, a atenção dos analistas é saber qual é a intensidade, se ficariam em alvos militares ou se haveria alvos civis. Por enquanto, os ataques justificados por Israel foram cirúrgicos, tanto no Líbano quanto esse acontecido no Irã, buscando eliminar lideranças dos dois grupos, Hamas e Hezbollah, evitando, portanto, um escalonamento maior. A outra possibilidade de análise é exatamente que que Israel vai estar respeitando esse compromisso e vai manter esse padrão, e a outra análise é que isso foi negociado e, de alguma forma, o Irã ou cedeu parte da informação ou já deu esse aval diplomático que, pelo menos em portas fechadas, está disposto a caminhar para um descalonamento do conflito. Professor, inclusive as forças de defesa israelenses, também é outro ponto que a gente está analisando, anunciaram que um comandante do alto escalão do Hezbollah foi morto em um ataque em Beirute, na capital do Líbano. 3 pessoas morreram, segundo autoridades libanesas. E a ação foi uma resposta a um bombardeio que matou 12 crianças e adolescentes em Israel no fim de semana. Ou seja, existe essa ação de Israel em relação ao Hamas, mas também em relação ao Hezbollah, que tem intensificado os ataques também, principalmente ao norte de Israel. É isso, Kelly, foi isso que minha fala anterior dizia. Esse ataque que aconteceu nas colinas de Golã, Israel precisa dar uma resposta, porque não foi mortes de militares ou destruição, é um alvo civil. Ainda existe muita dúvida exatamente do que aconteceu, se foi um míssil perdido, um erro de tiro ou ação deliberada. O Hezbollah diz que não, mas a resposta dura de Israel poderia envolver certamente um escalonamento imediato. Um ataque à infraestrutura civil do Líbano envolveria uma resposta automática unitária do próprio Líbano. No domingo, a liderança política, que não é muçulmana do Líbano, reafirmou que o país é um só e qualquer luta contra o Hezbollah ou parte da população libanesa envolve uma luta existencial ao Líbano como um todo. E, a partir daí, a gente teve respostas internacionais. O Erdogan, que é presidente da Turquia, dizendo que está disposto a enviar tropas para defender os árabes contra um escalonamento israelense, e do outro lado o Irã dizendo que apoiaria o Líbano inteiro diante um crescente do conflito. Essa resposta cirúrgica dá a nós, pelo menos, uma expectativa de que o conflito não vai se alargar, que houve uma resposta
política, a eliminação de alvos militares e que talvez isso tenha sido ajustado para realmente ficar nesse grau de resposta, né? Cada um assumir um pouco de perda em vez de conduzir para uma guerra generalizada, porque certamente envolveria também a presença militar dos Estados Unidos, que já prometeu isso, né? Se precisar lutar contra o Irã, os Estados Unidos entraria junto. Não é interesse do Irã, não é interesse do Líbano, não é interesse de Israel como um todo e dos Estados Unidos essa guerra, quando alguns agentes políticos acham que isso os beneficia pessoalmente.